Então, gente, voltando aqui, né? Eu sempre estou mostrando a vocês a prova, né? Veja que casualidade. Eu tinha me esquecido de comentar com vocês que a prova da Olimpíada de Química, né? Ela tem algumas questões repetidas, independente da fase, ó. Eu tinha dito no outro vídeo anterior que essa segunda questão é da prova da modalidade 1, então, primeiro ano, né? Segunda questão aqui, ó, sobre soro caseiro. Mas ela vai se repetir aqui, ó, na modalidade 2. Tá bem? Então, assim, é uma coisa que a gente vai ter que sempre estar comentando, né? E na modalidade 3 também, ó. Essa questão aqui, ó, da tabela periódica é da questão da uma questão da modalidade 2. Então, assim, a gente vai ter nessa jogo de cintura aí, né? Mas vamos voltar aqui para a modalidade 1. Deixa eu mostrar aqui para não haver confusão. Então, modalidade 1, Olimpíada Pernambucana de Química 2019, foi a última. Então, terceira questão: considere os dados abaixo sobre propriedades de alguns materiais e analise as proporções a seguir. As proporções, proposições, né? Não é proporções, não. A pessoa que escreveu aqui, ela deu uma viajada no português. É proposições a seguir. Então ele vai dar essa tabela aqui, né? Deixa eu aumentar mais aqui. Vai dar a tabela. TF é temperatura de fusão, hein? E TE é temperatura de ebulição. Então ele dá, ó, são quatro substâncias que ele nomeia X, Y, Z e W, tá ok? E aqui ele dá os respectivos: temperatura de fusão, temperatura de ebulição, temperatura. Então aqui, ó, para essa substância, temperatura de fusão 2.477 graus, temperatura de ebulição aqui, ó, 4.927 graus Celsius, ok? Deixa eu ir para aqui, ó, aqui eu consigo escrever em cima do slide, né? Então ele tá dando esses valores aí. Tá bem, deixa eu pegar aqui, pronto. Então ele dá esses valores, né, para cada uma das substâncias, ok? Veja uma coisa, deixa eu relembrar aqui com vocês rapidinho, o que é ponto de fusão e ponto de ebulição. Tem esse texto aí, né, falando, mas resumidamente, ponto de fusão é a temperatura na qual ocorre a passagem do estado sólido para o estado líquido. E ponto de ebulição é a temperatura na qual ocorre a passagem do estado líquido para o estado gasoso, ok? Então, assim, essas passagens de estado físico, né, ou seja, transições de fase, elas ocorrem em determinadas temperaturas, ok? No caso da água, ó, trago até um exemplo aqui. A água, a temperatura de fusão dela, ou seja, no popular, a água derrete a que temperatura? 0 graus Celsius. Mas nós, cientistas e químicos e professores de química, nós não falamos derreter, falamos fundir, tá ok? O que é fundir? Passar do estado sólido para o estado líquido. Qual a temperatura que isso ocorre na água? A partir de 0 graus Celsius. Então aqui, ó, a temperatura de ebulição da água, 100 graus Celsius, é o que? Ocorre a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então aqui é uma clássica questão também de passagem, tá ok? Passagem de estados físicos, né? Aí ele dá aqui, ó, nome é a temperatura de fusão, a temperatura de ebulição. Note uma coisa, tem temperaturas de fusão aqui que são altíssimas, né? Por exemplo, essa substância X, para ela passar do estado, ó, ela passar do estado, tá aqui, ó, estado sólido para o estado líquido, né? Ou seja, para ela se tornar líquido, ó, a temperatura qual é?
2.477 graus. Então a gente já pode afirmar uma coisa aqui, com certeza, né? Sabendo que o que? Em condições ambientais, então, ó, ele pegou essas 4 substâncias e submeteu a essa temperatura de 25 graus Celsius e essa pressão de 1 atm. Então, ó, essa substância aqui, X, a gente já pode afirmar que ela é um sólido. Porque, ó, a 25 graus Celsius, ela ainda é um sólido. Por quê? Ela precisará subir até 2.477 graus Celsius para se tornar um líquido. Tá ok? Então, ó, a gente tem que analisar, vamos colocar uma reta assim, ó. Aqui é 25 graus Celsius. A gente tem que analisar se a temperatura de fusão da substância considerada estiver acima de 25 graus Celsius, tá bem? Isso significa que a substância a substância é sólida, ok? Exemplos, ó. Isso aqui é um sólido, aqui já não é um sólido, por quê? Essa substância aqui, ó, a temperatura de fusão dela está abaixo de 25 graus Celsius. Inclusive, para você transformar essa substância em líquido, é só ter uma temperatura de menos 94 graus Celsius. Então, quando, ó, passou já, ó, já passou, né? Menos 94, vamos dizer que está aqui, ó. Então, a temperatura, ela só é sólida a menos 94 graus Celsius. Só que o que ocorre? A temperatura não é essa. A temperatura ambiente que ele está considerando aí 25 graus Celsius. Então, ó, quer dizer que o que? Se tiver abaixo dos 25 graus Celsius, a substância poderá ser um líquido ou um gás, tá bem? A gente vai já ver se é um líquido ou um gás em virtude de quê? Em virtude, ó, isso aqui, ó, temperatura de ebulição. A temperatura de ebulição dessa substância Y é 50. O que é a temperatura de ebulição? Passagem do estado líquido para o estado de gás. Então, ó, essa substância aqui, ó, ela tem a temperatura de ebulição 56,5 graus Celsius. Isso significa que ela é um gás. Tá bem? Gás não, gente. Não é gás. Eu estou querendo falar o seguinte. Significa que se você tiver uma temperatura maior do que 25 graus Celsius, maior do que 56,5 graus Celsius, ela será um gás. Mas nesse caso aqui, ficou no meio termo, né? Então a gente pode afirmar que isso aqui é um líquido. Ok? É um líquido. Porque você tem que considerar esses aqui, ó, 25 graus Celsius, que é o que a questão pede. Aí essa substância Z, bora lá ver. A temperatura que essa substância se encontra é 25 graus Celsius. Todas, né? 25. Só que ela já entra em ebulição, ó, em fusão a menos 105,5 graus Celsius. E ela começa a passagem do estado líquido para o estado de gás a menos 34,04 graus Celsius. Significa o quê? Que essa substância já é um gás. Aqui temperatura a 25 graus Celsius. Ok? Porque passou, é como se aqui tivesse menos 34, né? Então quando chegou em menos 34 já é um gás. E se você fornecer mais temperatura, né? Aumentar mais a temperatura, então essa substância aqui vai ser um gás. E a W vai ser o que? Então veja, a temperatura de fusão da substância W 17 graus Celsius. Então, ó, ela já começa a se transformar num líquido a 17 graus Celsius. E a temperatura qual é? 25, né? Então quer dizer que isso aqui é um líquido. Ela só vai se transformar em gás a 120 graus Celsius. Ok? Então você veja que
você tem que considerar essa pressão e essa temperatura. E a partir daí fazer essa análise. Então aqui é um sólido, a temperatura ambiente, isso aqui é um sólido, isso aqui é um líquido, isso aqui é um gás, isso aqui é um líquido. Então a partir disso a gente já pode explorar aqui as proposições, né? A substância Y é líquida. A Y é líquida e a W é sólida. Não, né? A Y ela é líquida, mas a W ela é líquida também. Então isso aqui está falso. A substância Z, a substância X, essa aqui, ó, e Z estão no estado sólido, não, né? Só a X, né? A W ela está no estado líquido. Ok, então isso aqui é falso. Z é X e Z, tá? Na verdade é X, aqui ó, sólido, e Z, aqui ó, é um gás. Então Z está no estado gasoso e não no estado sólido. A única substância gasosa é a Z. A única gasosa é a Z. Verdade, né? Quando a substância X estiver no estado líquido, as demais substâncias estarão no estado gasoso. Veja, essa proposição aí que ele está fazendo é uma proposição incorreta. Vamos analisar. Vamos lá, né? Por enquanto a gente só tem certeza da 3, né? Se ela tiver líquida, a substância X, deixa eu ver aqui, X, ela é líquida, né? Ela é líquida, não, ela é sólida a essa temperatura de 25 graus Celsius. Mas para ser líquida, ela teria que estar a temperatura de a partir de 2.477 graus, né? Porque essa temperatura não vai passar do estado sólido para o estado líquido. Então, quando estiver no estado líquido, as demais estarão no estado sólido, né? Então, você vê aí que realmente, né, está correto, né? A primeiro modo você pensa que está incorreto. Veja só, vamos lá. Se você fornecer para o restante das substâncias uma temperatura de 2.477 graus, o que é que vai ocorrer com essas substâncias? Elas vão tudinho passar do estado líquido para o estado gasoso. Por quê? Olhe, 2.477 graus. Vamos olhar o restante das temperaturas de ebulição, nesse caso 56 menos 34, 120. Vai passar. Então aqui, ó, correto. Então seria a 3 e a 4 corretos. Letra E. É uma questão que não requer cálculos, né? Mas requer uma certa raciocínio lógico matemático rápido, hein? Deixa eu... aqui, pronto. Questão 4. O iodo, né, foi descoberto em 1811 por obra do francês Bernard Courtot, um fabricante de salitre encarregado de produzir nitrato de potássio para os exércitos de Napoleão, sendo estudado mais detalhadamente por Gay-Lussac e Humphrey Davy, é o inglês, sendo batizado em 1813 com o nome atual, que por sua vez se origina do grego ioedes, ou seja, violeta, em referência à cor do vapor liberado pelo elemento. Atualmente o iodo, isso aqui ó, número de massa, isso aqui número atômico, é usado na prevenção de infertilidade, câncer, no combate à infecção causada por fungos e bactérias e na manutenção da glândula tireoide. Seu ânion monovalente apresenta número atômico. Então, quando ele falar em ânion, veja, tem duas espécies. Tem os cátions, é uma espécie aqui X. Os cátions têm carga positiva e os ânions têm excesso de carga negativa. Então aqui ele está falando do iodo, né? Só que é com carga negativa. Aí seu ânion monovalente. Monovalente é porque só tem uma carga negativa. E ele diz aqui, ó, 127, né? Aí você coloca aqui 127, é o número de massa, o A,
e o número atômico Z igual a 53. Ok? Então veja, ele apresenta número atômico. Qual o número atômico disso aqui? 53. Então a gente já vai eliminar a letra a letra C e a letra E. Aí, número de nêutrons. O número de nêutrons aí, gente, vai ser a diferença, né, entre o número de massa menos o número atômico, tá ok? Então vai ser 127 menos 53. Isso vai dar o quê? Vamos lá. Vamos fazer, sempre é bom fazer. Aqui 7 menos 3 dá 4, né? Aqui 5 para 12 dá 7, né? Aí desce 1, dá 0 aqui. Então aqui dá 74, né? Então a gente já pode afirmar que é a letra B. E número de elétrons, né? Aí veja só. O número de elétrons aí, a priori, seria 53. Tá, de elétrons. Mas não é. Por quê? Seria 53 mais 1, porque tem um desbalanceamento de carga, né? Aí. Então, 53 mais 1 dá 54. Então, seria 54. Então, é a letra B mesmo, hein? Então, eu só coloquei aqui, ó, uma coisa sobre esse assunto, né? Sobre isótopos, isóbaros e isótonos. Isótopos são elementos químicos que possuem a mesma quantidade de prótons, então o mesmo número atômico, 12, 12. Então eles são isótopos. Então isótopos P de próton, mesma quantidade de próton. Isóbaros, eles possuem a mesma quantidade, o mesmo número de massa, então é 28, 28. Isótonos tem a mesma quantidade de nêutrons. Então se você fizer 28 menos 12 vai dar 14, tá ok? Aqui, né, 28 menos 12, ó, dá 14 não. Vamos ver aqui, aqui dá 6, e aqui dá 16. Aí 30 menos 14, aí dá 16 também, né? Então, ó, são isótonos, mesma quantidade de nêutrons. Então veja, essa tabelinha resume o que eu falei, né? Isóbaros, ó, mesma quantidade de, mesmo número de massa. Isótopos, mesmo número de prótons. Isótonos, mesmo número de nêutrons. E espécies isoeletrônicas é um tipo a mais, né? Teria a mesma quantidade de elétrons. Então era isso. Eu vou encerrar a aula agora, né? E pretendo continuar essa semana essa resolução dessa prova. Muito obrigado e até a próxima.